Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com a nossa série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Se você perdeu algum dos temas anteriores, é só ir ao canal, aqui no canal Igreja Unasp SP, você encontra todos os sermões, as palestras dessa série, cujo objetivo é perceber que nos primeiros capítulos do Gênesis, nós encontramos ali as verdades fundamentais da fé cristã, judaico-cristã, esboçadas e depois detalhadas ao longo de toda a Bíblia. Nós vimos aí, num dos temas anteriores, que o capítulo 3 do Gênesis é tido por muitas pessoas, e eu concordo, como o capítulo mais triste da Bíblia. Por quê? Porque nos capítulos 1 e 2 nós encontramos o relato da criação perfeita de Deus. Nós encontramos ali o nosso Criador preparando o ambiente para receber as plantas, os animais e finalmente Adão e Eva para desfrutarem de tudo aquilo ali. Só que no capítulo 3 encontramos uma ruptura nessa história que devia ser feliz para sempre. Satanás, usando uma serpente como instrumento, como médium, ele traz a mentira de que Eva, mesmo que desobedecesse a Deus, não morreria. E infelizmente essa atitude de nossos primeiros pais acabou trazendo o pecado para a terra e com ele as consequências tristes, advindas dessa escolha infeliz. Doença, morte, guerras, tragédias, injustiças. Mas mesmo quando encontramos na Bíblia capítulos, histórias tristes, Deus nos dá um lampejo de esperança. E nesta noite nós vamos então estudar sobre a semente da esperança contida no capítulo mais triste da Bíblia. Como temos feito todas as noites, que aqui estamos para pregar a palavra de Deus, nós oramos pedindo que o Espírito Santo, o autor por trás dos autores humanos, nos ajude na compreensão do que vamos estudar. Então eu convido você, onde você estiver aí, que feche os olhos para que nós conversemos com o nosso Deus. Pai bondoso, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra e pedimos que Teu Santo Espírito nos abra o entendimento, nossa mente, nosso coração, para compreender e aceitar a Tua mensagem para nós nesta noite. Abençoa, Senhor, os amigos que estão nos acompanhando neste momento, que Teus anjos estejam com eles ali, no quarto, na sala, no carro, onde estiverem. Que a atmosfera celestial possa ser sentida, tanto aqui, quanto lá também, com essas pessoas. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A semente da esperança. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou acessar aí a sua Bíblia no seu dispositivo eletrônico, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós vamos ler aqui a primeira profecia messiânica, ou seja, que se refere a Jesus, o Messias, contida na Bíblia. Logo após o pecado de Adão e Eva, Jesus aparece para eles ali no Éden e lhes oferece a esperança. E diz assim: porém, inimizade entre você, a serpente, ou Satanás, usando a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que esse texto está dizendo é o seguinte, que haveria inimizade dali para frente entre Satanás e o povo de Deus. A mulher representa esse povo ao longo da história, a igreja no futuro. Então, os descendentes de Satanás, os filhos de Satanás, aqueles que vivem para o pecado, para a iniquidade, que em lugar de se arrepender de seus pecados, contemporizam ou justificam, ou não estão nem aí para isso, vivem no pecado. E os filhos da igreja, de Deus, aqueles que querem viver à luz das orientações de Deus, que quando pecam se arrependem, pedem perdão para Deus e procuram viver uma vida de santidade, haveria uma inimizade entre eles. No futuro, Satanás iria ferir Jesus, picaria, morderia seu calcanhar, como diz ali, ilustrativamente. Mas Jesus pisaria a cabeça da serpente. Ele derrotaria Satanás, e ele o fez na cruz, e definitivamente fará após os 1000 anos. No Apocalipse 20 explica isso. Então, aqui nós encontramos uma semente de esperança, essa semente é Jesus. Aqui encontramos a primeira profecia anunciando a vinda do Messias, dizendo para Adão e Eva que nem tudo estava perdido,
Quando Deus os veste com peles de cordeiro, a primeira morte, depois ali do pecado, Deus os veste com a pele do cordeiro. Ele estava dizendo que o nosso pecado seria coberto pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A nossa veste de pecado seria substituída pelas vestes puras, imaculadas do Filho de Deus que veio aqui à terra morrer por nós. Como é bom saber que nós temos essa esperança. Só para recordar, numa das primeiras noites aqui da nossa série, que está registrada, repito, aqui no canal da Igreja UNASP SP, nós estudamos ali alguma coisa sobre quem é o Criador, quem é Deus. Foi o primeiro tema da nossa série, inclusive. Tema número 1. Quem é Deus? E nós vimos ali alguns textos, eu vou só recordar com vocês, como Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:7, que revelam uma pluralidade dessa divindade em que nós cremos. Então Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que um plural ali? Porque havia realmente uma conversa que não era um monólogo, senão Deus diria assim: eu farei o homem à minha imagem, mas ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Depois, na ocasião da Torre de Babel, mais uma vez vemos o plural: desçamos e confundamos a língua dos homens. Então, essa ideia de um Deus plural, inclusive o nome, a palavra hebraica que Moisés usa aqui no Gênesis, em capítulo 2, é Elohim, é um plural. Mais ou menos como deuses, mas sabemos que não é isso. Nós temos um Deus, Yahvé, e que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa divindade triuna, alguns a chamam de trindade. Esse é o nosso Deus. A fórmula batismal ali em Mateus 28:19, ela apresenta a mesma verdade. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é tão claro e categórico que alguns chamados antitrinitarianos, que negam a trindade divina, afirmam que esse texto seria então algo acrescentado depois, um texto falso, não legítimo, não canônico. Acontece que todas as evidências textuais apontam o contrário. É um texto inspirado. E para nós adventistas que cremos na inspiração de Ellen White como uma profetisa de Deus, ela afirma no Desejado de Todas as Nações que essas palavras provieram dos lábios de Cristo. Portanto, mais do que inspiradas, elas foram proferidas pelo próprio Jesus. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria estranho ele dizer, por exemplo, batizem em nome do Pai, do Filho e da energia, da força, ou algo parecido. Não tem nome, não tem personalidade. Na Bíblia nós encontramos várias indicações de que o Espírito Santo tem personalidade e é divino. Nós veremos isso mais adiante aqui na nossa série. O tema de hoje tem que ver com a semente, com Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa bênção paulina traz também ali as 3 pessoas da divindade, como coiguais, coeternas, o mesmo poder, a mesma divindade. Agora, esses textos eu quero convidá-lo a abrir na Bíblia comigo. Vá lá, pegue a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia mais uma vez aí. Vamos a João capítulo 1. Texto maravilhoso do apóstolo João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele que andou com o mestre intimamente por 3 anos e meio, que na Santa Ceia estava ali pertinho dele, encostando a cabeça em Jesus, aquele que revelou o Apocalipse, que estava no pé da cruz até o fim. João, nesse evangelho maravilhoso, ele abre seu evangelho com uma estrutura textual muito parecida com a de Gênesis 1, verso 1. Vamos ver? No princípio, lembrou de Gênesis 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja só, se esse verbo, essa palavra eterna, logos, criou todas as coisas, ele mesmo não pode ter sido criado. Perceba isso. Então, João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Um autor inspirado, de primeira mão, porque andou com Jesus, como eu disse,
muito próximo de Jesus, tocou em Jesus, abraçou Jesus. Está dizendo para a gente o seguinte, olha, eu estou dizendo, ele era o verbo eterno, ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por meio dele. E ele faz de propósito, né? Usa um texto muito parecido com Gênesis, que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E João diz, é esse Deus aqui. Lá estava o Pai, lá estava Jesus e também o Espírito, porque é dito que o Espírito pairava sobre a face das águas. Vamos estudar esse assunto mais adiante. Muito bem, Colossenses também diz que ele é a expressa imagem de Deus. Jesus veio para revelar a divindade aos seres humanos. E você consegue conceber a ideia de que o Criador do universo se fez uma criancinha? Ele cresceu como um bebê no ventre de Maria, nasceu como um bebê frágil, ali estava o Criador do universo. Por isso que a encarnação de Cristo é um assunto que vai nos ocupar por toda a eternidade. É algo tremendamente maravilhoso e que nem cabe em nossa mente. Não conseguimos abarcar isso. Deus, o nosso Deus é diferente de divindades falsas por aí, porque o nosso Deus se interessa, o nosso Deus pisou neste mundo, o nosso Deus empoeirou seus pés no pó deste mundo, o nosso Deus sentiu fome, o nosso Deus sentiu frio e na cruz sentiu o peso do pecado. Como é bom saber que temos um Deus assim. A semente da esperança nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo e foi colocada numa manjedoura. O Criador do universo não teve um quarto decente de hotel para nascer. Nasceu num estábulo. Dá para entender isso? Dá para abarcar essa maravilha? Dá para ter um vislumbre de como é o nosso Deus. Maravilhoso. Muito bem. Temos que conhecê-lo, não basta saber coisas sobre ele. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, não basta saber. Conhecer na Bíblia é muito mais do que saber de forma cognitiva, intelectual. É se relacionar. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, se quisermos que essa semente da esperança seja a nossa esperança. Como conhecê-lo? João 5,39 nos dá uma pista. Jesus estava repreendendo os fariseus ao dizer, vocês conhecem as Escrituras, estudam as Escrituras, examinam as Escrituras, porque entendem que elas têm a vida eterna. E tem de fato, ali está. Mas não querem vir a mim que sou a vida eterna, porque elas testificam de mim. Era um paradoxo, né? Os judeus ali, os líderes judaicos, os fariseus, estudavam tanto a Bíblia, mas quando veio o Messias prometido pela Bíblia, eles o rejeitaram. Mas esse texto nos mostra que as Escrituras testificam de Jesus. Portanto, se nós queremos conhecer Jesus, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ir estudar os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas dos demais apóstolos, o Antigo Testamento, o santuário. Tudo na Bíblia fala de Cristo, porque ela é cristocêntrica. Precisamos examinar as Escrituras em busca de Jesus. Quem era Jesus antes de vir à Terra? Em João 17, Jesus faz uma oração que, se ele fosse apenas humano, seria muito estranha. Ele fala assim, Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Ora, como um ser humano poderia dizer algo como isso, né? Me glorifica contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de o mundo existir. Está dizendo que ele então existia antes de o mundo existir? Exatamente isso. Ele é muito claro ao dizer isso. Quem era Jesus antes de vir à Terra? O Criador. Miqueias 5,2, uma profecia messiânica também, lá de séculos antes de Cristo, diz que em Belém, Efrata, ele nasceria. Mas suas origens, digamos assim, são desde os tempos da eternidade. Olha que texto claro, está dizendo assim, olha, vocês fiquem sabendo que o Messias vai nascer em Belém, mas não esqueçam de que ele já existia desde sempre. Ele vai encarnar, tornar-se carne ali, no século I, mas ele já existia. Ele é eterno, afirma Miqueias e afirmam outros profetas também. Paulo, em Romanos 9,5, explica também isso, ao dizer que Jesus, eu vou usar uma palavra moderna, mas é o mesmo conceito, geneticamente descende dos judeus, mas ele é Deus bendito eternamente. Veja que interessante, Paulo está dizendo assim, o mesmo que Miqueias,
Não se esqueçam de que, humanamente falando, geneticamente falando, ele é judeu. Mas ele sempre existiu. Ele é o Deus eterno. Os autores bíblicos são muito claros em explicar esse tipo de coisa, né, para que fique muito claro para nós. Isaías 9,6 chama Jesus, entre outras coisas, de Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, mas é o Pai da eternidade, Deus forte. Isaías 9 é um texto eminentemente messiânico, se refere a Jesus, um menino se nos deu, o menino nasceu, mas ele é Pai da eternidade, é o Deus forte. Se ele é o Pai da eternidade, ele existe antes do tempo. Eu sei que é um conceito complicado dizer isso, né? Como assim antes do tempo? É como dizer, o que tem ao sul do Polo Sul, né? Não faz sentido, mas ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Ele é o verbo, ele é o criador. Esse texto é muito claro, Pai da eternidade. João 1, verso 18 também diz assim, que ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Eu vou reler, porque o texto é muito claro. Ninguém jamais viu a Deus. Quem? O Deus Pai. Mas o Deus unigênito, aquele que se fez, aquele que foi nascido aqui na terra, aquele que nasceu, o Deus unigênito que está no seio do Pai, junto ao Pai, tornou o Pai conhecido. Para que explicar mais coisas, né? É muito claro. Deus o Pai, Deus o Filho, o Deus o Filho revelou o Deus Pai. Por isso que quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, porque você me pergunta sobre isso, porque quem me vê a mim vê o Pai, ele estava dizendo o seguinte, eu vim exatamente para isso também, para mostrar para vocês que a divindade os ama. Sabe, querido, se alguma vez você pensou assim, será que Deus me ama de verdade? Olhe para os evangelhos. Eu pequei, eu adulterei, será que Deus ama e perdoa adúlteros? Olhe para os evangelhos. Como Jesus tratou aquela mulher surpreendida em adultério? Filha, eu não te condeno, você está perdoada, vai, não peques mais. Mas será que Deus ama as crianças? O que Jesus fez certa vez quando estava pregando para os adultos e vieram ali algumas mães com crianças de colo, ele parou o sermão dos adultos e disse, venham, porque delas é o reino dos céus, e pegou no colo e abençoou as crianças. Crianças, não tenham medo de Deus, Ele as ama. Como Jesus trata os ricos e os pobres, do mesmo jeito e com o mesmo amor. O mesmo Deus que recebeu pobres, miseráveis, leprosos, atendeu também o jovem rico, Nicodemos, José de Arimateia. Ele é o Deus da inclusão. É o Deus que ama e perdoa a todos e não rejeita aqueles que vão até Ele. É o nosso Criador. Então, se você tem dúvida sobre o caráter de Deus, olhe para Jesus. Ele é a expressa imagem da divindade. Ele veio revelar o Pai. Tito 2,13, que texto maravilhoso, não só fala da volta de Cristo, como afirma a divindade dele. Porque ele diz que aguardamos a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma construção que aparece igualzinha aqui em 2 Pedro 1,1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e o texto prossegue, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Apóstolos de Cristo afirmando a sua divindade. Maravilhoso isso, né? Ele é a semente da esperança. Isaías 43, 10 e 11 diz, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Mas que texto estranho. Aí diz que não há nenhum Deus antes nem depois de Yahvé. E nenhum outro salvador além dele. Ora, se Jesus tivesse sido trazido à existência em algum momento passado, esse texto seria contraditório. Porque se Jesus tivesse sido gerado, como dizem alguns semi-antitrinitarianos aí, ele foi gerado em algum momento eterno, na eternidade. Se ele tivesse sido gerado, aparecido depois, rasgue esse texto, ignore esse texto. Porque ele diz o seguinte, não há outro Salvador, mas Jesus é Salvador. E não há outro Deus antes nem depois, mas Jesus é Deus também.
então ele só pode ser o Deus eterno. Pai, Filho e Espírito Santo, coeternos. Sempre existiram, sempre existirão. E Mateus 1:21 fala também, né, que fora de mim não há Salvador. Aliás, Isaías diz, fora de mim não há Salvador, mas Mateus 1:21 diz que ele seria o Salvador. Como fica esse texto então, de Isaías? Fica perfeito, porque está falando de Jesus. Ele é o Salvador, o Deus eterno. João 20:28, uma das maiores e mais lindas declarações de fé no Cristo divino. Quando Tomé, antes cheio de dúvidas, contempla o Cristo ressurreto. E Jesus diz, o que você queria mesmo, filho? Era tocar nas minhas marcas, nas minhas cicatrizes? Vem cá. Tomé se prostra e diz, meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse divino, ele tinha que ter repreendido Tomé, como o anjo Gabriel no Apocalipse fez com João. João se sentiu tentado a ajoelhar-se ali e adorar o anjo, e o anjo diz assim para João, era Gabriel, o anjo mais exaltado, que ocupa a função, a posição de Lúcifer, hoje, desde a queda de Lúcifer. Então, quando João se ajoelha, Gabriel diz, levanta, eu também sou um servo como você. Mas Jesus aceitou tal adoração. Meu Senhor e meu Deus. Se Jesus, repito, fosse apenas um profeta, apenas um revolucionário, como alguns querem, ele deveria ter dito para Tomé, não faça isso, é blasfêmia. Só Deus deve ser adorado. Só diante de Deus nos prostramos em adoração. Mas Jesus aceitou isso. Por quê? Porque Ele é Deus. Não há como entender de outro jeito. Salmo 23, verso 1, o que diz? O Senhor, Deus, portanto, o Senhor é o meu pastor. Mas lá em João 10, 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E agora, como resolver isso? Da única forma que a Bíblia pode nos apresentar. Jesus é Deus, é o bom pastor, é o Pai da eternidade, é o Verbo eterno, é o Alfa e o Ômega do Apocalipse. A semente da esperança é o Deus que se fez homem para morrer e nos salvar. João 8, 24 diz, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou. Isso nos remete ao Antigo Testamento também. Porque lá em Deuteronômio 32, 39 diz assim, ó, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Interessante, hein? Porque no Novo Testamento, o eu sou, em grego é ego eimi, que corresponde à tradução do hebraico anihu, que é o eu sou. Aquele que aparece para Moisés naquela sarça ardente, naquela árvorezinha que estava pegando fogo, mas não se consumia, diz para Moisés, aquele que te envia é o eu sou. Por isso que quando Jesus disse lá em João 8,58, antes que Abraão existisse eu sou, os judeus que ouviram isso quiseram apedrejá-lo, porque claro, ele estava blasfemando se fosse apenas um homem, estava se dizendo Deus. Eles entenderam muito bem uma coisa que alguns hoje não querem entender, recusam entender, que Jesus é Deus pleno. Eu sou, a mesma expressão que Yahvé usou para Moisés ao se identificar como Deus eterno. Não foi e nem será, Ele é, eu sou. Toda vez que Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, é o ego eimi correspondente ao anihu, afirmando sua divindade o tempo todo na Bíblia. Por isso podemos ter esperança. Filipenses 3, 6 e 7, um texto maravilhoso que diz que Deus, Jesus, estando ali na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de sua divindade. Pergunta a você, somente quem pode se esvaziar de alguma coisa? Quem está cheio dela? Seria muito estranho eu dizer para você agora, eu me esvaziei da minha divindade, porque eu não tenho divindade, eu sou um ser humano. Mas de Jesus, Paulo disse, ele se esvaziou de sua divindade. Ele existia em forma de Deus, a palavra grega é morfê, atributos essenciais de Deus. E assumiu a forma de servo, a palavra é outra, esquema,
que é um contorno, uma aparência superficial. Portanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ele tinha uma forma plena de Deus, mas assume uma forma temporária de servo. Uma forma de aparência apenas. Porque de fato ele não era servo, ele era o Criador. Texto maravilhoso, que mostra a suprema humilhação do Criador tornar-se criatura e, mais do que isso, tornar-se servo e morrer na cruz como um pecador, como se fosse um pecador. A suprema escada, a escada da humilhação que Deus desceu para salvar os seres humanos. Que a semente, né? A semente lá de Gênesis, a atitude que ela tomou pela salvação humana. 2 textos maravilhosos de Ellen White. O primeiro é de Review and Herald, publicado em 5 de abril de 1906, ela diz: Cristo era Deus em essência, e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. Texto claríssimo. O outro está em Desejado das Nações, que livro maravilhoso esse. Página 530, ela diz: em Cristo a vida original não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Vida original, não emprestada, não derivada. Não foi o Pai que gerou o Filho na eternidade. Isso é falso. É um semi-arianismo. A Bíblia e Ellen White nos ensinam que Jesus é Deus pleno desde sempre. Ele tem vida em si mesmo, como o Pai e o Espírito também têm. Não deriva, Ele é. É Deus em sua essência. Vamos aceitar o que a palavra de Deus diz? Vamos aceitar o que Deus revelou por meio de sua serva? Porque os textos são muito claros. E ela diz que a crença nisso é disso que deriva a nossa esperança de vida eterna. Por quê? Porque se Ele é Deus pleno, suas promessas em relação à nossa ressurreição, à nossa vida eterna, são garantidas. Porque Deus não mente e porque Deus tem o poder para fazer isso. Como é bom saber disso, não é verdade? Bem, quem é Jesus hoje? Já vimos Jesus no Antigo Testamento, Jesus como Deus pleno. O que Ele faz hoje? Onde está Jesus hoje? Se você ler em casa, você pode fazer isso como tarefa de casa, quem sabe? Hebreus capítulo 13, verso 8 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, você vai encontrar ali um relato maravilhoso, né? Dando conta de que Jesus é o nosso intercessor, único e suficiente. De que Jesus está no santuário celestial neste momento, intercedendo e perdoando aqueles que recorrem a Ele em busca de perdão. Ele é o Cordeiro, mas também é o sacerdote, nesse processo de salvação da humanidade. Ele está continuamente intercedendo pelos pecadores. Portanto, se você cometer um pecado de madrugada, de manhã, de tarde, você nunca vai surpreender Jesus se você se prostrar e pedir perdão para Ele. Ele está ali. E Ele é o único que pode perdoá-lo, perdoá-la, restaurá-lo, restaurá-la. A semente da esperança de Gênesis 3,15 tem nome. Ela se chama Jesus Cristo. Como é bom saber que nós temos um Deus poderoso, infinito, que se fez homem, morreu para pagar a dívida que nós havíamos contraído lá no Éden e prometeu que vai voltar. Um dia conheceremos esse Deus face a face. Essa é a minha grande esperança. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela esperança que encontramos em Cristo, porque temos a certeza de que um dia Ele voltará, e porque Ele é Deus, Ele vai trazer das sepulturas os mortos que aceitaram o seu plano de salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Não ficaste apenas num trono distante, enviando ordens, punições, como outras divindades supostamente fazem, mas Tu vieste à terra, Tu te interessaste por nós e provaste isto, vivendo aqui e morrendo por nós. Nós queremos muito Te ver, Senhor, ver Teu rosto, e sabemos que esse dia está chegando. Abençoa cada um que tem acompanhado essa série, que vai assistir depois das gravações, que a Tua palavra seja bênção na vida dessas pessoas também. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo que vem temos mais um estudo da série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Não perca, neste mesmo canal, às 19h30, prosseguindo aí para o final já, encerramento dessa série, mas não encerramento de estudos da Bíblia. Neste canal você tem muitos materiais, muitos conteúdos importantes, abençoados, e leia a sua Bíblia.
Estude a sua Bíblia. Não deixe de fazer isso. Ali nós encontramos o Cristo de quem as Escrituras testemunham. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.